Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Intercâmbio. Nós vamos voltar hoje para a Europa, mais especificamente para a Itália, numa cidade meio feia, assim, Veneza, né? Uma cidade que ninguém acha bonito, que é para onde foi a Patrícia, que está aqui com a gente. A Patrícia Trentini fez o intercâmbio agora no primeiro semestre de 2025 na Universidade Ca' Foscari, em Veneza, e vai contar essa experiência para a gente agora. A Patrícia é aluna do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia da Universidade do Estado de Santa Catarina, o UDESC. É um curso do Centro de Educação à Distância, o CEAD, e ela teve a oportunidade de fazer esse intercâmbio com uma bolsa da UDESC. A gente vai falar dessa bolsa depois do Programa de Mobilidade Estudantil Internacional PROME da universidade. Patrícia, antes de tudo, eu quero te agradecer muito por ter topado vir aqui compartilhar a tua experiência. Eu que te agradeço, Carlito, pelo convite, né? É sempre bom a gente compartilhar experiências. Legal, então vamos falar da tua experiência, né? Para começar, Patrícia, conta de onde que veio a tua decisão de fazer intercâmbio. Já era um projeto antigo? Foi algo que você percebeu assim durante a graduação? Como é que você decidiu? Desde que eu comecei a graduação aqui não é a minha primeira graduação, né? E eu comecei já com esse pensamento de querer fazer. Eu vi que a universidade oferecia, né? Tinha os programas. E na minha outra graduação, o meu foco era me formar. Então eu queria terminar logo e eu acabei não me abrindo para essas possibilidades. Conta qual foi a tua outra graduação. Artes cênicas. Uma atriz aqui. Eu fui para as artes cênicas depois da psicologia. A psicologia eu estudei 3 anos e parei para ir para as cênicas. Então acho que por causa disso eu queria terminar logo, né? Porque eu tava... Então não me abri para essa possibilidade. Aí aqui voltei já com uma outra idade, com outro pensamento. Então desde que entrei e vi a possibilidade, os programas, eu pensei, opa, vou tentar, né? Essa troca é muito rica, né? Legal. Você falou dos programas, né? A UDESC tem alguns programas de pós-graduação, né? Alguns programas de intercâmbio, para quem não conhece. E o mais procurado aqui, o principal deles, é o PROME, né, que a gente citou aqui no início, que permite que você vá estudar no exterior com bolsa, né? A UDESC tem convênio com várias universidades, são 120 universidades, mais ou menos, em mais de 30 países. E pelo PROME, né, você tem editais todo semestre que selecionam os alunos, em geral pelo desempenho acadêmico, né, tem alguns critérios. E os alunos selecionados recebem uma bolsa. E foi essa bolsa que possibilitou você ir para a Itália, né? Conta um pouquinho o que essa bolsa do PROME oferece. Foi essa bolsa mesmo, maravilhosa, inclusive. Então, eu fiz o processo seletivo aqui na universidade, né? Ele é feito através dos scores, das notas. Aí eu passei aqui. E aí você tem acesso a todas essas universidades pelo mundo todo, né? As universidades parceiras, são várias. Eu escolhi a Ca' Foscari, eu queria ir para alguma na Itália. Primeiro era o meu pensamento, porque eu pensei, eu queria tirar a cidadania e eu pensei em unir o útil ao agradável, já que eu ia ficar um tempo estudando e para a cidadania eu precisaria passar um tempo. Você tem o sobrenome italiano, né? Trentini, né? Trentini, Inclusive a cidade do meu tataravó era pertinho de Veneza, de onde eu fiquei, lá norte também, então foi bem especial. Não, Córbola, interior lá. Você conheceu a cidade? Não infelizmente, porque é muito interior a cidade e não tinha meio de transporte para ir, né? Ônibus ou trem, enfim. Que pena, mas você deve ter amigos para visitar agora na Itália. Com certeza. Mas voltando só um pouquinho falando da bolsa, né? O que a bolsa proporciona? Explica para A bolsa proporciona as passagens de ida e volta, o seguro saúde que a gente precisa também para permanência no país e um valor mensal para manutenção lá, né? Aí são 2 valores que a bolsa proporciona, um para países não europeus
e uma bolsa um pouquinho maior para países europeus. Foi o seu caso. Que né? foi o meu caso. Que é 4 mil e poucos reais. 4 mil e pouco, hoje, né? dá em média 600 euros, assim. Agora, a Itália não é um dos países mais baratos, né? Deu para você se manter lá? Você teve que levar uma reserva? Como é que você fez o planejamento financeiro? Olha, Carlito, só com a bolsa não conseguiria, porque por conta do aluguel, principalmente. Porque o aluguel era muito caro, mas para as outras coisas, né, mensais, comidas, enfim, super ok, mas o aluguel realmente é bem caro. Mas eu tive a sorte também de ir junto com meu marido. Ele, como trabalha home office, ele me acompanhou. Então ele seguiu com o trabalho dele, né? Eu pude passar esse tempo só estudando, não precisei me preocupar em ter algum ganho financeiro além da bolsa. Ele seguiu trabalhando e aí a gente conseguiu passar bem todos esses meses. O home office tem essa vantagem, né? Então, a Itália, por essa identificação que você tinha com o país, né, até a questão da cidadania e tal, mas Ca' Foscari especificamente, como é que você escolheu Veneza? Porque a UDESC tem convênio com várias universidades na Itália, né? A Ca' Foscari de Veneza é uma delas. Como é que você chegou nessa escolha? Uma vez que eu pensei em Itália, eu fui pesquisar universidades parceiras, né, desse programa, que tivessem disciplinas relacionadas ao meu curso, foi a primeira seleção, e aí depois dessa seleção fui pesquisando mais a fundo os professores, né, também para eu entender para onde eu iria ali. Aí eu cheguei na Ca' Foscari como a preferida. A Ca' Foscari, eu fiz as disciplinas de mais ambientais, né? Que a minha ênfase no Ciência e Tecnologia é a gestão ambiental. Lá eles não ofereciam da graduação as disciplinas, mas eles tinham muitas disciplinas interessantes para o mestrado. E aí eu escolhi a Ca' Foscari e aí precisei passar pelo processo deles também, né? Então, tive que, basicamente era comprovar mesmo a língua, né? Como era do mestrado, normalmente, pelo que eu estava vendo pelas universidades, eu precisaria comprovar o nível B1 do inglês. Ali, como se tratava dessas disciplinas de mestrado, eu precisava comprovar o nível B2. Aí isso foi um desespero para mim, né? Na verdade, a UDESC, ela já pede, né, normalmente para quem vai fazer intercâmbio, esse comprovante B2, né, no padrão europeu, né, o B2 numa escala que tem na Europa, que é um nível intermediário, né, mais ou menos. E você tem que ter o B2 na língua em que você vai ter as aulas lá, né? Só que tem algumas universidades que às vezes exigem um nível um pouco maior ou exigem só um certificado específico, né? Nesse caso, como é que foi para você? Você precisava de algum certificado específico, IELTS? Precisava do TOEFL ou IELTS. Aí eu tinha comprovado aqui para a UDESC com os meus certificados, né, do inglês, e aí lá eu precisava especificamente de um desses, e aí eu fiz, deu tudo certo, passei, mas eu tava um pouco insegura, e aí eu comecei a pesquisar outras possibilidades também, porque eu pensei, se eu não passar lá, eu vou buscar uma universidade do B1, que lá era o B2, né, um pouquinho mais. Vou buscar ali a do B1 ou até uma universidade latino-americana, né? Eu tava, uma vez que eu passei no processo seletivo aqui, eu vou fazer esse intercâmbio, né? Poderia não ser na Ca' Foscari. Mas aí deu tudo certo, passei na prova, fui para Ca' Foscari. E você, apesar do sobrenome italiano, você fez aulas em inglês, né? Você estava me dizendo, né? Você até estudou italiano lá, mas você preferiu fazer as aulas em inglês, isso? É porque essas disciplinas só são oferecidas em inglês, essas especificamente que eu fiz, eu não tinha a opção de escolha, né? Então, fiz em inglês, mas a universidade te dá também essa possibilidade de estudar o italiano. Foi maravilhoso, inclusive, eu tinha 9 horas semanais de italiano, eram com 2 professoras. Bem intensivo, né? Bem intensivo, foi bem legal. Você voltou falando bem italiano? Assim? Voltei me comunicando. Uma das professoras, eram 2 professoras, a Helena Ballarini, ela era uma professora incrível, muito maravilhosa, tive sorte de cair na turma dela,
E ela incentivava muito a gente a se comunicar, né, em italiano, porque era o período que a gente estaria lá, esses 6 meses. Então era a oportunidade. Ela falava, não tenha medo de errar, mas tenta, né, se comunicar. Sim. E aí eu vesti isso, não tenha medo de errar e tente se comunicar. E eu vi que no bairro, né, principalmente, na universidade era tudo inglês. Mas nessa relação com as pessoas, né, na cidade, eu via que elas eram mais abertas quando eu chegava tentando o italiano primeiro. Se precisar ir para o inglês, ou enfim, uma mímica, né, o se comunicar, mas você chegar tentando, eu acho que demonstrava um respeito também, porque eu estava no país deles, na cidade deles. Então, mesmo tendo aulas em inglês, você, pela tua experiência, é legal você ter uma base italiana para complementar a experiência também. Com certeza, né? Com certeza. Torna muito mais rico a experiência, assim, essa troca com a cidade, né? E pra gente é fantástico também, porque quando chegou eu quase voltando já pro Brasil, recebi a visita de um casal de amigos. Minha melhor amiga mora na Irlanda e ela foi me visitar com o namorado, que é irlandês. Então a comunicação deles é em inglês. E a gente fazendo um turismo, né? Teve um senhor de uma loja artesanal que começou a me contar do trabalho em italiano. E eu conversei com ele, né? Tava super interessada. E aí eu fui recontar para os meus amigos em inglês. E aí, quando eu me dei conta, porque eu não tinha percebido que eu tava desenrolada, assim, né? Então, quando eu me dei conta, foi uma sensação muito boa, assim, de você conseguir se comunicar. Porque no início, por mais que eu tivesse feito a prova, que eu tivesse passado, que era o que exigia, eu acho que a gente vai muito insegura ainda, né? Achando que, não sei, todo mundo vai estar comunicando muito melhor. Então eu ia para as aulas tentando não ser muito vista. Eu sentava mais atrás nos primeiros dias porque eu tinha medo que o professor me perguntasse algo que eu não entendesse. E eu ficava tentando assim me comunicar o menos possível e não perdi aula nenhuma, porque lá não é como aqui que a gente tem presença. Você frequenta o que você quiser, quando você quiser. Você pode estudar por conta, só fazer as provas, é diferente. Mas me diz uma coisa, você ficou morando em Veneza mesmo? Fiquei morando em Mestre. Mestre é como fosse Floripa, São José. Então essa parte é continental ali. Aí eu morei em Mestre, o aluguel é mais em conta e mais fácil de achar. Porque Veneza tá bem turística, Você conseguiu fácil o aluguel? Não, foi bem difícil. A universidade lá coloca uma equipe à disposição para ajudar a procurar, mas estava perto de eu ir já e a gente não tinha nada ainda. Tinha a possibilidade de um quarto na universidade, mas como eu ia com meu marido, a gente estava buscando algo pra gente. Tinha moradia estudantil. Tem moradia estudantil. Você paga, em média, entre 400 e 600 euros para dividir o quarto. Acabou conseguindo o apartamento pela universidade? Não consegui. Consegui de outro jeito. Aí a gente tinha medo também porque falavam dos golpes, né? Todo mundo pediu depósito e falavam... É um problema mesmo, né, gente? Tem que então, às vezes as pessoas acham, não, eu vou para a Europa, lá é diferente, o pessoal é mais honesto. Não, tem um risco sim, é bom a gente... com certeza. Mas a gente conseguiu, assim, acho que uns 15 dias faltando para ir, mas eu tinha reservado hostel para chegada já. Porque aí eu pensava, a gente vai ficando no hostel até encontrar algo lá, né? Estando lá vai ser mais fácil. E como é que foi morar lá? Dá uma ideia de como é que é morar perto de Veneza, na região ali. Foi maravilhoso, assim, foi incrível, é muito bonito. É uma cidade bem turística, Veneza, né? Então era sempre muito movimentada. Mas lá em Mestre era um pouco mais tranquilo, era perto da universidade, eu levava em média 20 e poucos minutos de ônibus para a universidade e eu gostei muito dessa troca com os locais. Quando a gente se mudou para a segunda casa, a gente morou em 2 lá, né? E quando a gente se mudou para essa segunda, era um bairro muito familiar, então a gente interagia, a gente tinha uma vizinha que era uma senhorinha, ela tinha Alzheimer.
E era como se sempre fosse a primeira vez o nosso contato. Então ela sempre chamava a gente na janela, a gente se apresentava, ela levava flores pra gente, levava comida pra gente, levava café, conversava, a gente se Vocês despedia. viraram moradores mesmo ali da... Viramos moradores. Então o mercado que a gente sempre ia, o rapaz que trabalhava no caixa queria aprender o português. Aí sempre que tinha no mercado, tinha aquela troca de algo em português, né, e o italiano. E falando em troca, assim, vocês tiveram essa experiência local ali, mas também na universidade, imagino que você teve uma experiência bem internacional, né? Conta um pouquinho como é que era a tua turma, porque você fez disciplinas em inglês, né? Isso é uma coisa, quando você faz aulas em inglês, em geral a turma é mais diversa em termos de origens, né, de países. Então, conta um pouquinho como é que era a tua turma, com que pessoas você conviveu, de que países, qual foi o pessoal que você encontrou lá? Ah, isso foi fantástico, porque tinha gente de muitos lugares. Eu já sabia que encontraria não só pessoas italianas, né, que seriam pessoas de outros países, mas não imaginava que fosse ser tanto. Então, na aula de italiano mesmo, né, daquela professora que eu fiquei apaixonada, na primeira aula, quando a gente se apresentou, ela ia escrevendo no quadro cada país diferente que surgia, né, ela botava no quadro. E quando terminou a apresentação, a gente tinha uma turma bem cheia no italiano, de 40 pessoas. Nas outras aulas era uma turma pequenininha, mas essa era uma turmona, né? Então o quadro estava cheio, né? Eram muitos países. E isso foi muito, muito, muito legal. Cita alguns, assim, você lembra? China, nessa aula tinha bastante gente da China. Japão, a gente teve. A gente teve Eslovênia, Cazaquistão, bastante Europa, bastante Europa. Uma do Irã, e que a gente fez trabalho junto também, né? Então acabei ficando mais próxima dela, a Sáfora, e Canadá. Como é que eram essas amizades, essa troca com gente? Porque imagina alguém do Irã, né? Que é um país que é bem diferente do Brasil e tal. Todo mundo se entendia bem ali? Como é que era essa convivência? Se entendia bem todo mundo, mas é muito diferente de fato, né? Tanto que nessa aula da apresentação mesmo, a professora ela falava muito da cultura da Itália, então ela ensinava não só a língua, a cultura. E aí ela estava dando um exemplo de como os italianos costumam se apresentar. E ela veio dar esse exemplo com uma aluna que era da Turquia, e a aluna, ela se assustou de início por conta da proximidade, do toque da mão, né? E aí eu tava do outro lado e ela me perguntou, como que é no Brasil? Eu falei, no Brasil a gente abraça, a gente beija, né? Daí ela falou, não, mas calma, aqui a gente também não é assim, não né? Eu, não, tudo bem. Mas então tem essas diferenças, né? E essa do Irã mesmo, quando a gente terminou o semestre, a gente apresentou um trabalho juntas, eu, ela e uma que era do Canadá, e a gente trabalhou juntas durante o semestre, em educação ambiental. E aí, quando a gente apresentou o último trabalho e terminou, passamos, a gente falou, vamos fazer alguma coisa juntas para comemorar. E a gente parou tomar um aperol, clássico, né, de lá. Então a gente parou para tomar um aperol e nisso ela comentou que lá, impossível, que nós seríamos presas se a gente estivesse na rua, porque a gente estava na calçada, assim, né, uma mesinha na calçada. Então seríamos presas, a gente não podia. E eu, caramba, né, é muito diferente realmente, assim. E aí ela falou que nem em casa. Eu falei, mas aí então vocês têm que comprar e bebe em casa, por exemplo. Ela, não, a gente não pode em casa também. Claro que a gente faz, ela falou, mas tem que ser tudo muito escondido, assim, porque não pode. Olha só. E conta um pouquinho da universidade, assim, o que você encontrou lá, como é que era a universidade, dá uma ideia de como é estudar lá, então, as aulas, a estrutura que você encontrou, fala um pouquinho da Ca' Foscari. Eu fui muito bem recebida, eu tava super perdida, né, claro, quando cheguei, mas eles têm uma equipe já para nos receber,
com kit de boas-vindas e se disponibilizando para qualquer dúvida, né, para o que precisar, até porque a parte burocrática, quando a gente chega lá, tem também para o permesso de sojourno, né? Famoso permesso. O famoso. Permesso de sojourno, para quem não conhece, é uma espécie de permissão de residência, né? Você pode até contar um pouquinho, mas quando você chega no país, você tem que solicitar, né? Tem que solicitar, é. Uhum. E aí a universidade te ajuda com isso. Eles têm essa equipe, só que você tem que agendar. Tudo lá é aplicativo e agendamento. Até para um xerox que eu quero fazer, é aplicativo. E para o restaurante universitário, um aplicativo. E aí eu tinha que fazer o pedido, avisar que eu cheguei até 8 dias da minha chegada. E quando eu fui agendar, acho que eles recebem muitos alunos, o agendamento... Mas você faz isso na própria universidade? Na própria universidade, você tem que fazer na polícia, né? Isso, mas lá, como eles têm essa equipe já, na própria universidade, você agenda e eles vão te pedir tudo que precisa ali do permesso, vão inclusive já ter o envelope que você tem que pegar nos correios. Então eles já têm o kit, aí te ajudam a preencher, né? Ver se tá tudo nos conformes. Que a Itália tem isso, gente. Você está falando da Cafoscri com o aplicativo, né? Deve ser um sistema da universidade, né? Para facilitar as coisas, mas eles são muito de papel também. Muito, nossa. Tanto que esse mesmo, você pega o kit, é tudo papel, você tem que colocar um monte de papel e quando você chega aí para entrevista lá na polícia, né, você tem que levar de novo outros. E eu pensava, gente, mas por que eu enviei então, né? Você tem que imprimir de novo e levar de novo, tudo papel. Tá, mas voltando para a universidade, então, conta um pouquinho como é que era, enfim, como é que era ter aulas lá. Foi muito especial, assim, eram salas que, nossa, parecia que eu estava visitando um museu, eram muito bonitas, pinturas, a universidade fica em Veneza mesmo, na ilha? Veneza mesmo, na ilha. Só que aí tem vários campos, então o campo que a gente chega, que é a sede, né, que nos recebe, não tem aula nenhuma, é mais para essas partes burocráticas, essa equipe que vai direcionar para as coisas que você tem que fazer, e aí são em vários lugares. Eu andava só com o Google Maps, porque lá é muito fácil você se perder. Você tinha aulas em vários campos? Em vários. E Cada aula era em um lugar. Eram todos assim prédios históricos, ou tinham mais antigos, os mais novos? Todos. Os que eu tive aula foram todos prédios históricos. Foi muito bonito, muito especial. Cinema ambiental mesmo foi uma disciplina que começou um pouquinho depois das outras. E quando eu achava que eu já tinha visto tudo de bonito, eu cheguei naquele prédio que eu ainda não conhecia e, nossa, era incrível. Então você está estudando no museu, praticamente. A cidade é um museu, né? Mas a universidade também é bem antiga e tal. Mas eu sei que tem também construções mais novas, porque no último mês eu consegui participar de várias palestras que estavam acontecendo, estava já com a agenda mais livre da universidade, então eu comecei a ver tudo que acontecia e me interessava em participar. Então eu cheguei a visitar também construções mais novas, mas as aulas que eu tive todas foram nesses prédios que ficava boquiaberta. E as aulas em si, elas atenderam as tuas expectativas, elas agregaram assim, para a tua formação da maneira que você esperava? Muito. Eu acho que até superaram, assim. Eu, no início, testei outras aulas também, porque como a gente tem essa liberdade de você frequenta o que você quiser frequentar... Você pode experimentar, né? Você pode experimentar. Então, eu frequentei outras também, até bater o martelo nas disciplinas que eu queria, porque aí o meu curso aqui tem que aprovar também, né, para lá. Mas superaram as minhas expectativas. Educação ambiental mesmo... eu me lembro, eu comentei que eu tinha esse medo de estar próximo, né? Teve uma aula que eu cheguei e era em roda. E eu pensei, minha nossa, eu queria ir embora. E eu falei, não, mas eu tô aqui para isso, né? E aí eu sentei, e foi quando quebrou esse gelo que eu entendi que não, eu conseguia me comunicar, né? Mas assim, os professores, eu acho que por serem italianos também, eles não era língua materna o inglês. Então, pelo menos os professores que eu tive, né? Eles eram muito generosos.
Então, a gente conseguia se comunicar Vocês bem. estão acostumados com alunos estrangeiros? É uma universidade muito internacionalizada. Né? Eu acho. Mas eu tive aula também com um professor que era americano e ele já era um pouco mais... Tanto que quando eu comecei a aula com ele, eu estava super familiarizada. Fui super tranquila e foi, nossa, bem intenso, assim, sabe? Bem intenso. Eu vou te fazer uma pergunta difícil agora. Assim, o que foi mais incrível, assim, da tua experiência? Assim, foi viver na Itália, a senhorinha ali que recebia vocês, ali a vizinha, tipo, né, o ambiente ali, o local, foi essa troca com o pessoal na universidade de gente do mundo inteiro, foi a experiência acadêmica, assim, o que mais, assim, te chamou a atenção, assim, mais você acha que te agregou nessa experiência? Nossa, é uma pergunta difícil mesmo, hein, Carlito? Foram tantas coisas boas, né? Botou na fogueira. Você acha que foi tudo, assim? Não, eu acho que eu diria que a troca, sabe? Essa possibilidade tanto dentro da universidade quanto fora. Mas você se propor sair da caixa, né? De tudo que você está acostumado, né? Das formas, do jeito que é, e você se abre para muita coisa nova. É muito rico culturalmente, né? De hábitos. Então, eu acho que se você vai para um intercâmbio aberto, realmente, a gente volta diferente. Não tem como, a gente volta diferente. Foi isso que você trouxe na bagagem, então? Foi isso. Para além desse conhecimento que foi maravilhoso, as disciplinas que eu fiz agregaram para projetos meus aqui do Brasil, inclusive também. Então, foi incrível, mas eu acho que essa troca toda mesmo, assim... Legal. Patrícia, pra gente fechando a conversa, infelizmente, né, o papo tá muito legal, mas uma hora a gente tem, né, o podcast não pode durar assim várias horas. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os colegas que estão ouvindo aí, que estão ainda em dúvida se intercâmbio é para mim, será que eu tento fazer ou não? E se você quiser também aproveitar para dar alguma dica baseada na tua experiência, fica à vontade. Olha, gente, se joguem. Se existe dúvida entre fazer ou não fazer, faça, tente, se jogue, porque é uma grande oportunidade que a universidade nos oferece e a gente volta outra pessoa. Mas se joga de coração aberto também, né? Sabendo que não é tudo mares, não é, nossa... as pessoas me falavam, tá passando lua de mel na Europa, né? Não. Então não é, tem os desafios também. Que faz parte, né? Que faz parte de tudo, né? E que fazem crescer também. Que fazem crescer, exato, total. Mas a gente entendendo, né? Que aí a gente passa de uma forma mais leve por isso tudo, né? Entendendo que tem esse balanço, mas que vale muito, muito, muito a pena. Claro, tanto intelectualmente, né, agregando na universidade, mas principalmente essa oportunidade de você conhecer outros povos, outras pessoas, outras culturas, outras formas de fazer. Isso a gente sai da caixa, expande demais a mente, nos dá novas ideias. E então a minha dica é só vai, faz o melhor que der para fazer, né, para passar nos processos seletivos, né, Carlito? Então faça da melhor forma, entregue o seu melhor, mas vai de coração aberto. E não é qualquer universidade que dá as oportunidades que a UDESC dá, tá? Porque você encontra, a gente tem muitos relatos aqui no podcast, né, o pessoal que vai lá e conhece gente de outras universidades que foi para lá e conta que foi com bolsa, que pagaram as passagens e tal, que pode ficar, dependendo do programa que você vai, você pode ficar mais de um semestre. O pessoal fica muito surpreso, assim, tá? Porque não é comum, então a UDESC dá oportunidades muito bacanas. Aproveitem, faça como a Patrícia, aproveitem as oportunidades, caprichem nas notas, né, que elas são importantes para você passar ali no edital, e encare isso aí que é uma experiência única na vida, né? Algo que não tem, é difícil encontrar outra coisa para comparar. Né?
e viva o ensino público de qualidade, né, Carlito? É claro, né? Só tem isso aqui na Universidade Pública Estadual aqui de Santa Catarina, a UDESC. Então é isso, gente. A gente conversou então aqui com a simpaticíssima Patrícia Trentini, que é estudante do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, curso da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, no Centro de Educação à Distância. E ela contou para a gente a experiência dela de intercâmbio na Universidade Ca' Foscari de Veneza, na Itália. Patrícia, quero mais uma vez te agradecer muito por ter compartilhado a tua experiência aqui, uma conversa muito legal, tenho certeza que vai ajudar muita gente que está ouvindo e assistindo a gente. Eu que te agradeço, Carlitos, por esse papo gostoso hoje e me coloco à disposição também, né, para os ouvintes, caso eu possa ajudar em algo nesse processo, né, do intercâmbio, tenha dúvidas, enfim, me coloco à disposição também. A gente deixa então um contato da Patrícia, né, se ela autoriza, então a gente pode deixar o teu Instagram, ali, o pessoal só dá um direct aí para ela se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, ela vai ficar feliz em ajudar. Com certeza. E se você gostou então da experiência da Patrícia, está pensando em fazer intercâmbio, mas gostaria talvez de ir para outro país que não a Itália, a gente tem mais de 120 entrevistas ali já no feed do podcast, tá? Dá uma olhada lá. A Patrícia ouviu algumas, né? Achou muito bacana. Tem muita gente que vem aqui que diz que eu ouvi antes de ir, me ajudou muito. Dá uma olhada lá que tem experiências de pessoas que foram para vários países, para várias universidades diferentes. Segue a gente também no Instagram, a gente está no @intercâmbio podcast. No Instagram a gente sempre anuncia os novos episódios do podcast, dá outras informações também interessantes para quem vai fazer intercâmbio. E vai também ali no link da bio do Instagram, tem um Linktree ali com várias informações, inclusive sobre testes de proficiência e o site também, né? Tá ali no nosso Linktree. O site é o udesc.br/exag/intercâmbio podcast. Você encontra ali no site todas as plataformas em que você pode ouvir o podcast, tem os links ali, a gente está no Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Amazon Music, você pode ouvir no seu aplicativo preferido. E a gente tem também um recurso legal no site que é o mapa do intercâmbio. A gente tem um mapa interativo onde você encontra todas as universidades ali no mapa que tem convênio com a UDESC e também links para todos os episódios do podcast Intercâmbio. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Patrícia, mais uma vez, obrigado. E a gente volta avisando, esse é o último episódio dessa temporada, tá, que a gente está gravando. A gente volta em fevereiro de 2026, tá? Não fiquem com saudades. Para quem está ouvindo nas emissoras da Rádio Desk, a gente vai continuar toda semana ali com episódios, reprisando episódios passados, tá? No podcast a gente volta em fevereiro de 2026. É isso então, muito obrigado por você que nos ouviu até aqui, até o próximo episódio.